Oremos. Pai, o hino que acabamos de cantar expressa um desejo ardente em nossos corações. Não existe vida se não estivermos ligados em Cristo. Por isso, Deus, que as letras dessa música se tornem uma verdade diária e constante em nossa vida. Pai, nós vamos abrir a Tua palavra, fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Quem está feliz, diga amém. Os anciões me perdoem por terem movido o culto. No passado, isso aqui era quase um pecado com os filhos, mudar as coisas do culto, né? Mas é para ficar mais bem melhor. Bom, eu recebi o convite para estar com os irmãos, e toda vez que a gente vai pregar para irmãos, a gente fica pensativo o que é que eles querem ouvir e o que é que Deus precisa falar. A gente vive num mundo muito complicado, que tudo que você fala tem um peso.
E aí a gente se questiona, bom, eu preciso pregar o que a igreja quer ouvir ou o que Deus quer falar? Porque são duas coisas totalmente diferentes. Tem gente que quer ouvir algo que não confronte o pecado. E nós precisamos ouvir o que nos torna melhores em Cristo, principalmente no tempo em que estamos vivendo. Isso o que nos torna melhores em Cristo precisa confrontar algumas coisas, elas precisam ser ditas. Então, se nesta manhã eu disser algo que talvez te incomode, me perdoe. Mas no tempo em que estamos vivendo, o maior desejo de Deus é ver uma igreja que vive uma vida que agrada os seus olhos. Viver uma vida que agrada os olhos de Deus não é algo fácil, é desafiador. Um dia desse eu estava conversando com um irmão, esse não é o tema da mensagem de hoje, e ele disse assim: irmão, quando eu estava no mundo tudo estava bom, não tinha problema, não tinha aflição, não tinha angústia. Você já avaliou, já pensou dessa forma? Antes não tinha tanta... Rapaz, aceitei Jesus, é um problema atrás do outro, é uma provação, é uma tentação. Eu disse para o irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: quando você caminha com Cristo, quando tudo dá mal, é porque está dando certo. Amém, irmãos? O problema é quando tudo está bom. Porque, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: o inimigo de nossas almas não aceita perder. E toda vez que alguém é ganho para Cristo, ele é como um marido ciumento, ele vai para cima, porque ele não quer perder, ele quer de volta. E é em nome de Jesus que ele não queira ninguém nessa manhã aqui de volta, e se quiser que ele seja derrotado em nome de Jesus. Amém? Amém? Por isso eu escolhi um texto para nós meditarmos. Esse texto eu tenho pregado em várias igrejas, porque tem a ver um pouquinho com a realidade de nossas vidas, mas algo que Deus precisa mudar. Eu gostaria que o Éder colocasse uma frase aí que eu gosto muito. John Piper não é um teólogo adventista, mas tem muita coisa boa que ele diz, e Paulo vai dizer que de tudo retém o que é bom. Eu sou apaixonado por essa frase de John Piper, que a marca distintiva de um filho de Deus não é a perfeição, mas é fome por Cristo. Amém, irmãos? Amém. A marca distintiva de um filho de Deus é fome por Ele. Deus não está preocupado com igrejas cheias. Deus está preocupado com igrejas cheias de Deus. Tem gente preocupada com a quantidade de gente, e Deus está preocupado com a quantidade dele em você. Amém, irmãos? Amém. Então eu quero convidar você, pode deixar esse texto aí na tela aí, durante a pregação, porque tem muito a ver com o que vamos falar. Mateus 25 é uma parábola muito conhecida, e para não errar nem no ponto nem na vírgula, nós vamos lê-la, mas antes nós vamos orar de novo. Pai, nós vamos falar sobre o retorno. E os textos que vamos trabalhar nessa manhã é Mateus 25 e Ezequiel 37. Mexa conosco, Pai. Nós não viemos aqui para ser agradados, viemos para ser transformados. Por isso, ó Deus, que o Teu Espírito, Pai, trabalhe em cada coração, mais que abale as estruturas de cada coração, porque estamos vivendo no limiar da volta de Teu Filho, e queremos estar no grupo que olhará para o alto e dirá: esse é o nosso Deus, a quem aguardamos. E se precisa, ó Deus, algumas coisas ser tiradas de nós, que sejam arrancadas pelo Teu poder, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, Mateus 25 vai dizer assim: então o reino do céu será semelhante a quantas virgens? 10 virgens, que tomando suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram o quê? Nécias, e 5 prudentes.
As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas, e guardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outros, e diante aos que vendem e comprai. Sabe, irmãos, nós conhecemos a parábola. A Bíblia vai falar de 10 virgens que tinham pontos em comum. Obrigado. Elas tinham pontos em comum. Primeiro, todas aguardavam quem? Todas aguardavam o noivo. Todas estavam com o que no azeite? Na vasilha. Azeite, todos estavam com o que no azeite? Todos estavam com azeite, certo? Todos aguardavam o noivo, todas tinham azeite, todas dormiram, ok? Todas. Mas chegando o noivo, ou próximo da vida do noivo, a Bíblia diz que de 5 as lâmpadas, o que aconteceu com as lâmpadas dela? Apagaram. Mas 5 tinham azeite em reserva, ok? O único ponto que distingue as nécias das prudentes era o azeite a mais. A única, porque todas as outras características todas tinham, mas o azeite a mais é que distinguia. Sabe, irmãos, dentro da igreja nós temos nécios e prudentes. Porque Mateus 25 está falando da igreja de Deus. Tanto nécios e prudentes aqui nesta manhã, todos aguardam o noivo. Amém, irmãos? Amém. Mas quantos têm azeite em reserva? Quantos têm? O que é, irmãos, um azeite em reserva? O azeite em reserva é aquele que sempre quer mais de Deus. Mais de Deus. Está buscando. Está indo. Sabe, irmãos, uma virgem prudente é como um poço que nunca enche. Sempre quer mais. Sempre quer mais. Quem são as virgens nécias? É aquelas que contentam com o suficiente. Quem contenta com o suficiente não vai para o extraordinário. Não desfruta do sobrenatural. Não. Todos vêm para a igreja, todos adoram, todos buscam, mas as prudentes querem mais de Deus. Mais. E aonde as virgens e as prudentes vão se ir, numa jornada da vida, elas vão se distanciar. Existe um termômetro, irmãos, eu sou apaixonado por esse termômetro da vida espiritual da igreja. É algo que foi criado assim, muita sabedoria. Se chama cartão de chamada da escola sabatina. Esse é o Big Brother da igreja. Esse sabe como é que está as vidas da igreja, irmãos. O cartão de chamada. Por ela, a vida espiritual da igreja é medida. Eu sou professor dos jovens. E aí, a primeira pergunta do cartão é: quantos estudaram a lição diariamente? Eu risquei o diariamente. Eu falei assim: eu vou riscar o diariamente para ficar mais leve a pergunta. Quantos estudaram a Bíblia e a lição da escola sabatina? Irmãos, é desanimador.
E eu digo com ele assim, cara, de 12 só 3 estudaram, então só 3 Deus salvou essa semana, mas ainda tem chance para os 9 aí recuperarem a outra, porque enquanto a vida é a oportunidade de salvação, então vamos fazer diferença essa semana. Sabe, irmãos, e eu creio que essa é a realidade da minha, não é diferente da sua. Numa classe de 10, 3, 4 estudam a lição, estudam a Bíblia, gastam tempo com Deus. Irmãos, que lição poderosa a cada trimestre. Que lição poderosa. Deus está chamando seu povo para uma responsabilidade. Uma vez eu vi um meme que eu achei muito interessante, né? O camarada, ele vai folheando a Bíblia, aí uma mão sai e bate. Aí ele folheia, uma mão sai e bate. Eu falei assim, a lição da escola sabatina está desse jeito. Até hora a gente tem que estudar a lição como um protetor de tanto que Deus pega na gente. Sabe, irmãos, as inércias das prudências dentro da igreja, elas começam a se distanciar quando o que é individual é trocado pelo coletivo. Como assim, irmão Credival? Tem muita gente tentando se manter na fé pelo coletivo e não pelo individual. O que é um coletivo, irmãos? Eu não sou contra o coletivo, eu amo o coletivo. Tem muita gente, irmãos, construindo sua fé nos programas da igreja, nos eventos da igreja. Missão Calé está lá na foto. Quebrando o silêncio está lá na foto. Retiro espiritual está lá na foto. Não há nenhum problema, irmãos. Eu não sou contra os programas da igreja. Mas os programas da igreja têm um objetivo que muitos entendem errado. Porque os programas da igreja não é para levantar a minha fé, é para eu jogar nela tudo aquilo que a fé tem construído em mim. Acabou. É igual na comissão de nomeação, a gente vai ver sempre, irmão, vamos dar um cargo para fulano, como se o cargo da igreja levantasse a fé dele. Até é perigoso ele sair no final do ano se ele estiver bem espiritualmente. Tem gente que está em tudo, que é coletivo, mas não tem vida no individual. E quando eu falo, irmãos, vida no individual, é você e Deus, sem o barulho da massa, você e Deus, todo dia, separando um tempo para se relacionarem. Você fala, Deus ouve, Ele fala, você ouve. A fé é construída pelo ouvir a voz de Deus. Sabe, irmãos, Jesus vai comparar a vida espiritual como uma casa. E ninguém constrói uma casa pegando um mineiro de tijolo, jogando para o alto e ela cai certinho na casa. A vida espiritual, irmãos, é construída tijolo a tijolo. É suado, não é fácil. Sabe, irmãos, estudar a lição e a Bíblia todo dia é um ato de sacrifício. Porque vai contra a carne, aquilo que eu quero. Outras coisas têm substituído a minha adoração. Sabe, irmãos, eu fui líder do Dr. Fábio Gomes por muito tempo. Mais uma vez, Deus me deu uma... que eu fiquei muito... Não, ele bateu com força. Os caras dele me perdem quando Deus age. Sabe, irmãos, nós tínhamos... Olha só, nós éramos uma igreja ativa. Nós tínhamos missão Caleb. Nós éramos envolvidos em tudo. Além dos programas, nós criamos outros programas. Por exemplo, nós fechávamos a igreja 4 vezes no ano no sábado. Fechava tudo. Nós íamos para a rua, montávamos as tendas de oração, e aí nós íamos para a rua. Nós tinha sábado que até meio-dia eram 150 orações. Nós pegávamos os pontos de ônibus e fazíamos os pontos das tendas. Então as pessoas iam para os pontos e lá nós orávamos. E não é bom demais esse negócio. Teve uma vez que nós programamos em dar o café da manhã, cedinho no sábado. Marcamos com a igreja 5 horas da manhã, cada um com o seu bolinho, seja lá trigo, água e sal, né? Seja lá o seu chá de capim santo, né? Por aí vai. E aí nós separamos 4 pontos de ônibus no bairro.
E aí nós montamos uma banca, um bolo, um negócio, porque além de orar, dávamos um livro. Nós fazíamos isso 4 vezes no ano, irmãos. Era uma por trimestre, a igreja fechava e íamos para a rua, porque nós queríamos colocar no coração da igreja que o sal só presta quando sai do saleiro. Dentro do saleiro, o sal corre o risco de ficar insípido. O sal precisa interagir com outros elementos para que ele realmente seja importante. Nós tínhamos um outro projeto, Evangelize Brincando. Do lado da igreja nossa, a igreja nossa era uma casa. E era engraçado, irmão, da casa, que lá tinha um cupim, que nós arrancávamos o cupim, uma semana depois, a casa voltava. E eu disse assim, mano, deixa o cupim, esse cupim deve ser adventista, deixa ele aí. Né? Muitas vezes, adorando a Deus, irmãos, os ratos passavam no telhado, não aconteceu ninguém, para não perder a santidade do lugar. Mas nós éramos felizes, irmãos. Já chegamos a colocar 90 pessoas dentro de uma casa. E aí nós tínhamos uma vez por quinzena o Evangelize Brincando. O que era Evangelize Brincando? Do lado da casa tinha um terreno baldio. Nós carpimos, limpamos, colocamos 2 caibros e nós convidávamos os moradores para vir jogar vôlei lá. Nós orávamos antes e aí nós íamos brincar de vôlei. Imagina o pessoal passando e a poeira do chão aumentando, né? E era uma bênção. Mas um dia, um jovem me procurou, e esse jovem, irmãos, ele estava junto comigo em tudo. E ele disse assim, irmão Cledevaldo, eu resolvi abandonar a igreja. E aí eu fiquei preocupado, mas peraí, mas ele está envolvido comigo em tudo. A igreja está batizando, visitas estão vindo. Ele está envolvido em tudo, é Evangelize Brincando, tempo de oração, Caleb, quebrança lenta. Era para ser o super crente aqueles jovens. E ele disse assim, eu estou desanimado, eu quero pegar outros rumos, quero pegar uma licença prévia aí, dar uma... E aí Deus mandou uma pergunta no meu coração, disse assim, pergunta para ele, como está a intimidade dele. E eu disse assim, filho, sabe o que? Vamos conversar. Como que está o estudo da lição? Quando dá, a gente faz. E a Bíblia? Já começamos o ano bíblico. Já passou de Gênesis, porque não passou de Gênesis é lucro. Ainda estamos. E a oração, como é que você faz? Quando como eu oro. Sabe, irmãos, Deus me ensinou uma coisa. Aquele jovem estava envolvido em tudo, menos com Deus. Virgens nécias se contentam com a vida espiritual medíocre. Quando dá para orar, ora. Quando dá para estudar lição, estudo. Quando leem a Bíblia, leem. E vão levando a vida assim, irmãos. Agora, a vida espiritual de uma virgem prudente, ele não perde um dia da lição. Ele entende, irmãos, que ele não consegue dormir tranquilo se ele não abrir a Bíblia aquele dia. E estudar a Bíblia, estudar a lição e vida de oração é o seu kit de sobrevivência. Ele precisa fazer tudo isso para que Deus o acompanhe. É algo natural na vida dele. Ele é dependente daquilo. E é por isso que nas virgens prudentes havia azeite sobrando. Havia um azeite sobrando. O azeite nada mais era que o resultado de uma vida com Deus. Uma vida com Deus. Irmão, senhora, me pergunta, é guerra na Ucrânia, é guerra da taxação. Que bagunça esse mundo aí. É guerra em Israel, é guerra disso. E eu fico me perguntando, quando que vamos concluir a obra com uma igreja que mal lê a Bíblia? Como vamos concluir a obra que uma igreja que mal estuda a lição? Sabe, irmãos, o que Isaías vai dizer que o boi conhece o seu dono, mas Israel não conhece o Senhor. Irmãos, Isaías vai dizer que um animal irracional, ele sabe quem é o seu Senhor. Você vê vídeos aí na internet, aos montes de animais aí, até agressivos, que foram criados com seus donos desde bebê. Quando eles vêm, eles correm, eles abraçam. Mas Isaías vai dizer que Israel não conhece seu Senhor. Irmãos, a questão de valores, nós andamos divididos. Faço ou não faço?
estava brincando com os jovens lá, dizendo assim: olha como estamos tão distantes do ideal de Deus. Aí deu um exemplo: hoje tem pizzada na casa da irmã Ellen, mas 1 hora antes, o Pedrinho andando de moto caiu, bateu, se acidentou, e alguém posta no grupo: olha, o Pedro está no pronto-socorro aqui. E aí a gente fica na dúvida: a gente vai para a pizzada ou vai ver o Pedrinho no pronto-socorro? Nós vivemos uma geração dividida na questão de valores. Que absurdo! É uma geração que todo mundo quer um noivo. Todo mundo quer, irmãos. Mas como vai querer um noivo que você não tem intimidade com ele? Não conhece, não sabe. Sabe, irmãos, olha que ponto nós chegamos. A nossa vida espiritual está tão superficial que nós temos dificuldade em distinguir a voz de Deus. Sabe, irmãos, tem uma cena da história de Jesus que mexe muito comigo. Jesus estava no barco dormindo, e aí veio uma tempestade, os ventos potencializaram a sua força, o mar se agitou, e aí a Bíblia vai dizer, irmãos, que os discípulos desesperados acordaram mesmo e disseram: Senhor, como é que tu pode estar dormindo se o barco está para afundar? Jesus olha para eles e diz assim: ô homem de pouca fé. Jesus vai e diz assim: olha, mar, vento, e o mar, irmãos, que é composto de H, o H2O, ouviu a voz de Deus. O mar se acalmou e o vento. E aí a gente olha para a igreja e fala: meu Deus do céu, nós vivemos a geração que está próxima de ver Jesus voltar e a gente não consegue distinguir a voz de Deus. A gente fica dividido em fazer ou não fazer, vou ou não vou, prego ou não prego. Olha que crise nós chegamos. Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor, mas as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz. E se eu tiver exagerado demais, os irmãos podem me corrigir, a voz de Deus nunca será ouvida no barulho, porque toda vez que Deus falar, vai ser no silêncio. Elias esperava Deus fala através de uma brisa. Jó, Deus fala através de uma brisa suave. Agora, irmãos, como sair desse estado de inércio em qual muitos se encontram? E aí eu quero convidar você para Ezequiel 37. Amém? Verso 1: Vem sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale de ossos secos, me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, poderão reviver estes ossos? Ezequiel vai dizer: Senhor, tu sabes. Olha o que Deus vai pedir para Ezequiel: profetiza a estes ossos e diz-lhes o que, irmãos? Ossos secos, ouvi o que? A palavra do Senhor. Sabe, irmãos, havia um vale de ossos, a qual você sabe quem eram os ossos, eram toda a casa de Israel. E Israel adorava o Senhor, mas eram ossos secos, incoerentes, para não chamar de hipócritas. Pregavam muito e viviam nada, eram críticos.
olhavam mais para a vida dos outros do que para a vida de Deus. Batiam no peito por causa de suas ofertas, por causa de seus feitos, como se isso fosse problema. Terrível. Um dia Deus vai falar com Isaías. A casa está cheia, está bonito dela, mas esse povo me louva, mas o coração está tão duro. Sabe, irmãos, os ossos secos eram a casa de Israel, era a igreja de Deus. E Deus vai pedir para Isaías 2 vezes profetizar. E a palavra que profetizar quer dizer pregue a esses ossos. Pregue. Agora, qual deveria ser o instrumento que Ezequiel deveria usar para pregar os ossos? Ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. Sabe, irmãos, Israel falava muito de Deus, mas não tinha intimidade com Deus. Porque os ossos secos deveriam ouvir a palavra, porque a palavra não fazia parte da vida deles. Ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. Sabe, irmãos, reavivamento começa no voltar para a palavra de Deus. Voltar a abrir a Bíblia de novo, abrir a Bíblia dentro de casa. Os nossos filhos precisam ouvir de Deus. Os nossos netos, a nossa esposa, o nosso lar precisa ter a palavra aberta. Ouvir a palavra, e a Bíblia diz que quando Ezequiel prega a palavra, diz que os ossos começam a mexer. Porque a palavra de Deus, ela tem poder, irmãos, amém? Amém. A palavra, ela tem poder, ela muda a vida, ela muda a história, ela muda uma geração. Porque se a palavra de Deus pode fazer com que ossos que não têm vida nem voltem a ter vida, imaginem nós. Por que é que estamos fracos, debilitados, divididos em reconhecer a voz de Deus? Porque a palavra está sendo ignorada em nosso meio, irmãos. E nós somos conhecidos por muito tempo como a igreja da palavra. Os nossos jovens têm dificuldade em defender sua fé. Os adultos que deveriam ser uma inspiração para os nossos jovens, irmãos, não há visto neles referência. É 1 em 20. Geralmente as nossas ideias são mais pautadas em posicionamentos humanos, não assim diz o Senhor. Temos uma geração que está crescendo dividida entre o que fazer e o que não fazer, entre o que é certo e o que não é certo, dividida entre dois senhores. Não tem um norte, uma direção, dizer assim, olha, assim, é assim que é para fazer. Por quê? Porque a palavra de Deus diz. Um dia eu vi um debate, irmãos, entre alguns irmãos sobre o porquê não comemos carne de porco. E aí disse assim, nós não comemos carne de porco porque o doutor, PhD, teólogo e fulano tal disse que a carne de porco tem o verniz, que não sei o que lá mais, blá, 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 blá. Outros dizem, nós não comemos carne de porco porque a carne de porco é isso. Outros dizem, nós não comemos carne de porco porque é um doutor, um cientista, um médico, um analista, quase colocado TI na lista do cara, né? Disse que não pode. Irmãos, por que nós não comemos carne de porco? Apenas por uma coisa. Porque a palavra diz, não come. Eu não dependo de uma opinião, não que não seja importante, mas eu não dependo da opinião de um doutor.